Boa tarde a todos, a paz do Senhor, glória a Deus. É um desafio estar aqui, né, para falar para líderes, mas eu acredito que Deus tem um tempo para cada um de nós, amém? Nessa tarde eu vou tentar, em 2 horas, menos de 2 horas, falar um pouco sobre a questão do abuso e a questão da identidade restaurada, amém? Vamos ver o que dá para a gente trabalhar. O meu intuito como Casa do Oleiro não é só fazer você entender o seu processo de se libertar, mas te levar no entendimento que através do seu processo você vai poder estar apto para ajudar outras pessoas, amém? Então hoje eu quero me apresentar, eu sou Fernanda Muracava, aquele ali é meu filho Fábio Muracava, amém? E nós vamos estar aqui para de alguma maneira entrar na sua vida e de alguma forma poder te ajudar, amém? Então eu me apresentei para você e sempre que eu dou essa aula eu começo dizendo que eu vou ser a sua ovelha hoje, eu vou chegar na sua igreja hoje, eu vou chegar no seu convívio hoje, eu vou chegar na sua célula hoje, eu vou chegar aonde você lidera hoje e vou me apresentar para você, você vai me conhecer e vai ter que me ajudar, amém? E no final dessa aula você vai ter que me aceitar na sua igreja, aleluia. Então eu vou explicar para você a minha história, vou te contar a minha história e vou fazer você entender que eu não sou diferente. O meu histórico não é diferente do homossexual, o meu histórico não é diferente da prostituta, o meu histórico não é diferente do seu líder, o meu histórico não é diferente daquela pessoa que senta ao seu lado e você não sabe quem é. Amém? Que a mesma construção do meu histórico constrói o histórico daquela pessoa que nós temos dificuldade de ter aceitação. Não tem muita diferença. Amém? Talvez você se choque, mas no final dá tudo certo. Eu vou ficar com você até na última aula hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do abuso. Quero construir uma base para eu poder caminhar com você nessa tarde. Quando se fala de abuso, nossa mente vai sempre para o abuso sexual, né? Abusado sexualmente. Existe, na verdade, vários tipos de abuso. O abuso verbal, o abuso físico, moral, emocional e o sexual. E também o espiritual. Quando você começar a me conhecer, você vai entender que eu passei todos, né? Durante o meu processo da minha vida, até entrar nesse lugar de cura. Então, quando se fala de abuso, na verdade, a tradução para abuso é ofensa, tá? Ataque, insulto, injúria, afronta, violação da confiança e injustiça. Essa é a tradução para a palavra abuso. Então, talvez a questão de ser ofendido, a desfeita, o ataque, o insulto, a afronta, a violação da sua confiança, naquilo que você se sentiu injustiçado. Tudo isso é a tradução para uma única palavra: abuso. E dentro desse contexto, no final dessa aula, você vai poder entender que quase todos, se não todos, já sofreram algum tipo de abuso nessa vida. Amém? E é isso que nós precisamos entender nessa tarde. Quando se fala sobre molestar, o que quer dizer molestar? Atacar, magoar, maltratar, molestação, causar incômodo, ofender, causar prejuízo, constrangimento. Dentro do português dá quase tudo a mesma coisa, né? Abuso, molestação, molestar, sempre vai nos levar a esse lugar. Hoje o abuso, ele é a mais profunda ferida na sociedade.
O abuso, ele traumatiza, ele acaba com a sua autoestima e traz sobre você, causando danos incalculáveis sobre a sua identidade. Por isso que quando eu falo de abuso, eu preciso falar de identidade. Por quê? Com o abuso, tudo que está na minha personalidade, tudo que está em mim, de alguma maneira, vai ser danificado. Muitas pessoas têm crises e falam, não sei, estou com crise de identidade, não me conheço, não me acho, não me encontro. E quando nós voltamos e entendemos, vamos nos deparar com algumas questões. Eu quero ler um texto com você agora, no Salmos 32. Salmo 32. É um salmo que eu gosto, um salmo que mudou a minha vida e me fez entender muitas coisas. Você vai entender que o abuso é um grave ato de humilhação, que vai desvalorizar e vai refletir em sentimentos de culpa, sujeira, ódio de si mesmo. Vai a ponto de contaminar a sua alma profundamente até deixá-la dilacerada. Então você vai aprender hoje que esse tipo de sentimento marca a nossa vida. Você já teve um pouco de aula de sexualidade de manhã, mas hoje eu quero apresentar o meu caso para você ajudar a resolver, amém? Diz assim, Salmo 32, como é feliz aquele a quem as suas transgressões é perdoado e seus pecados apagado. E como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto, versículo 3, eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Até aí. Quando eu olho todo esse contexto, eu vejo um homem como Davi, descrevendo alguns sentimentos da sua alma, dizendo que os seus ossos estavam detonados, que o seu corpo gemia, porque ele resolveu manter calado, ele resolveu não falar algumas coisas. Hoje, para falar de abuso, eu preciso falar de algumas coisas para você entender. A primeira, eu só vou me livrar do abuso se eu conseguir quebrar algo que eu chamo de lei da mordaça, lei do silêncio. Então, o primeiro passo é quebrar a lei da mordaça, a lei do silêncio. E o segundo passo é entrar nesse lugar e procurar alguém maduro, alguém que vai dar conta de te ajudar para confessar. Então nós vamos parar aqui e daqui eu quero entrar para você entender algumas coisas que eu quero colocar nessa tarde. Eu chego para você, eu tenho aproximadamente 23 anos de idade, 22 para 23 anos de idade. E eu chego, sou de boa aparência, sou nova, todo mundo acha que está tudo bem comigo. E eu entro na igreja, me batizo aos 16 e congrego e fico. Só que dentro de mim existe toda a questão de um histórico. Dentro de mim existe coisas mal resolvidas. Dentro de mim existe dores nos meus ossos, coisas que eu não consegui resolver. Mas eu estou lá, eu congrego, eu me batizei, eis que tudo se fez novo, aleluia, glória a Deus. Se fosse assim, estava bom, né? Nós temos que aprender uma coisa. Jesus, Ele é a verdade que liberta. E não é no aceitar Jesus que essa verdade vai te libertar por completo. De tempo em tempo essa verdade vai chegar em uma área da sua vida e vai tratá-la.
Porque senão assim seria muito fácil, né? Imagina que você tem uma dívida enorme no banco. Ah, mas eu vou me batizar amanhã. Eis que tudo se fez novo. Você vai pagar a sua dívida, sim ou não? Mas tudo não se fez novo? Tudo se fez novo? As coisas velhas não ficaram para trás? Isso é a nossa mente religiosa. Então, abrimos um parêntese e vamos concluir algo. Tem coisas que vai resolver e tem coisas que tem que ser paga. Então, aquilo que tem que ser pago, eu vou ter que me responsabilizar e assumir isso diante de Deus. Amém? O que acontece? Nós, muitas das vezes, viemos a um lugar como esse, ou entramos na igreja, e ninguém sabe da nossa vida. Agora, eu te faço uma pergunta. Como eu vou ajudar pessoas que eu venho buscar ferramenta como numa escola como essa, se eu não consigo abrir a minha própria vida? Porque uma das coisas do abuso é a vergonha, a culpa. Então, se eu não consigo colocar isso para fora, mas a minha tendência é ajudar, eu gosto de ajudar, eu gosto de me colocar nesse lugar. Eu não sei se você nota, mas normalmente da mazela que a gente sofre, são todas as pessoas que a gente vai atrair para a nossa vida com a mesma mazela. É incrível. Você não está dando conta da sua própria vida. Vem uma pessoa com o mesmo problema, senta na sua frente e fala assim: você precisa me ajudar. Aí você fala: e agora, Jesus? Agora você vai ajudar ela, porque ela procurou a sua ajuda. Mas sabe por que Deus permite isso? Para nos constranger e dizer assim: olha, pega o exemplo dessa pessoa e abre a sua boca. Pega o exemplo dessa pessoa e quebra a lei da mordaça. Fala da sua vida. Eu não gosto de começar nenhuma aula, nada, se eu não colocar a minha vida para você entender isso. Então eu vou te contar meu histórico. Vocês são os meus pastores e as minhas pastoras hoje. E no final de tudo isso, você vai ter que me dar um lugar para eu congregar e ficar. E você vai ter que me amar, me abraçar e vai ter que cuidar de mim, amém? Na escola do ano passado, chegou uma pastora no final e falou assim: eu vou levar você para a minha igreja. Eu falei: calma, pastora, eu já tenho igreja, fica tranquila. Ficou tão preocupada comigo. Falei: não, pastora, fica tranquila que eu estou bem. Eu só... estamos conjecturando, porque foi assim que eu cheguei na igreja, foi assim que a maioria das pessoas chegou, ou ainda chegarão. Então vou te contar um pouquinho do meu histórico. O meu pai era casado, conheceu a minha mãe e eu sou fruto de um adultério. Meu pai, ele era da igreja, um homem, toda a geração da família do meu pai, já são quase 10 gerações, 9 gerações de crentes evangélicos, digamos assim. E o meu pai, ele era o único homem de 7 mulheres. 7 mulheres, ele era o único homem. E um belo dia, ele vai no restaurante. Meu avô tinha um restaurante no interior do Paraná. E ele conheceu minha mãe. Se apaixonou por ela, perdidamente. Era casado, pai de 3 filhos. E a primeira vez que eles tiveram relacionamento sexual, ela engravidou. Na época ela tinha 17 para 18 anos. A primeira, essa esposa do meu pai já era uma mulher bem mais velha do que ele. O que ele fez? Sabe quando você troca 6 por meia dúzia e acha que está fazendo um grande negócio? Foi o que ele fez. Ele abandonou essa família. A minha irmã tinha 6 meses de idade quando a minha mãe apareceu grávida, e ele largou todo mundo, a família, os filhos, e foi morar com a minha mãe no interior de Rondônia, onde eu nasci. Então, pensa comigo, olha o histórico da pessoa, né? Filha de adultério, bastarda, eu vou falar isso na aula à noite, dentro de um lar bem bagunçado, porque meu pai saiu da igreja, se tornou alcoólatra, se tornou prostituto. Eu tenho irmãos que
só se for a graça e a misericórdia de Deus para eu poder conhecer, porque são muitos. Alguns eu já conheci, outros só por Deus mesmo. Então nasci dentro desse lar. Um homem que brigava todo dia, bebia, batia na minha mãe teve mais 4 filhos, 5 filhos comigo. Imagina, quando eu tinha 11 meses, meu irmão nasceu. Quando o meu irmão tinha 1 ano, o outro irmão nasceu. E assim, sucessivamente. Então a gente nasceu dentro dessa construção. Meu pai se perdeu a identidade, perdeu tudo que tinha. Era um homem que tinha muitas posses, entrou na política, entrou no jogo e foi perdendo tudo. E nós fomos vivendo essa construção dentro de casa. Com 5 anos de idade, eu vou sofrer o meu primeiro abuso sexual. Vem um tio morar conosco, do nada, que eu não conhecia, irmão da minha mãe, e ele vai desencadear uma questão de me abusar. Com toque, ia tomar banho, me levava, essas coisas assim. Com 6 anos eu sofro o meu segundo abuso sexual pelo meu tio mais velho, irmão da minha mãe. E fui crescendo, passando o tempo, mas dentro de mim havia algo. Por isso que essa vergonha, a culpa, quando Davi fala que essa culpa, a transgressão, porque é a forma que você se sente. Por quê? Quando você está sendo abusado, o que a pessoa fala para você? Se você contar, eu te mato. Então o que esse primeiro tio falou para mim? Se você contar para sua mãe e para o seu pai, eu te mato. Tinha 5 anos. Então eu vou desenvolver a minha educação psicológica, achando que essa figura de autoridade masculina vai me matar. Com 6 anos, o segundo tio fala: se você contar, eu te mato. Então toda a construção da minha vida sobre a figura masculina, que é esse referencial para a nossa vida, certo? Vai dizer que vai me matar. O que acontecia? Você acha que eu me aproximava de algum homem? De jeito nenhum. Porque foi uma construção. Dos meus 8 aos meus 13 anos de idade, o meu pai se torna meu abusador. E aí desencadeia uma perseguição, porque ele vinha bêbado, eu conseguia dominá-lo, porque eu já era grandinha, então ele só me tocava, nunca teve relação sexual comigo. Mas ele também dizia: se você contar para sua mãe, eu te mato. Você vai crescendo sobre a terceira coisa do abuso: ameaça. Toda pessoa abusada, ela se sente ameaçada. Uma pessoa ameaçada, você acha que ela vai enfrentar alguma coisa na vida dela? Claro que não. Porque vem a quarta coisa do abuso: a passividade. Lei da mordaça, lei do silêncio, não fala nada para ninguém. É como se você tivesse uma mão, literalmente, sobre a sua boca. E você cresce assim. Com 13 anos e meio, veio o meu irmão do meio, o meu meio-irmão, morar conosco. Esse rapaz usava droga, ele era do Comando Vermelho, tinha uma vida desordeira, imagina, foi abandonado pelo pai. O pai trocou ele por outra família. E esse rapaz veio morar conosco e um dia, chapado de cocaína, chapado, eu acordo com ele de madrugada. Aí sim, a ameaça veio fisicamente. Ele colocou a mão na minha boca e disse para mim: não grita. E ele me violentou sexualmente. Eu estava perto de fazer os meus 14 anos de idade. Vem de novo: você não conta para ninguém, porque se você contar para alguém, eu vou ter que te matar. Mais uma vez você fica nesse lugar da ameaça. Por quê? O abuso emocional, verbal, do tipo que ele seja, de alguma maneira, ele vai te prender com correntes que você nem imagina. É como um pai dizer para o seu filho assim: cala a boca porque você é burro. Isso é um abuso. Ele vai calar a boca porque ele é burro. Isso é um abuso.
Ou vira para a filha: você não vai dar nada, você não vai conseguir nada, porque você é porca, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí você vai crescer achando realmente que você é nada. Você vai casar, você vai ver, seu casamento não vai dar certo. Homem nenhum vai te querer. É um tipo de abuso. Vai gerar o que em você? A mordaça. Vai trazer um silêncio sobre a sua vida. Só que com tudo isso, eu quero ler um outro texto com você, que está aqui, um texto que faz nós entender que as pior coisa, uma das piores coisas, além da mordaça do abuso, é o que vem sobre o seu corpo físico. Porque quando eu não falo, quando eu me calo, eu vou desenvolver coisas no meu corpo físico. Eu costumo dizer que a alma não toma remédio. Você já viu fazer remédio para dar para a alma? Então, eu não sei porquê, mas dão remédio para a nossa alma de vez em quando, né? Para humor, para sono, para isso, para aquilo. Mas assim, eu deduzo que a alma não toma remédio. Eu, Fernanda, né? Todo mundo quer trazer uma solução para você lidar com as questões da alma. Só que, como a alma não fala, não tem uma boca em si, a nossa alma é a nossa razão, nosso pensamento, nossa emoção, aquilo que está dentro de nós, que nos faz ter algum tipo de sentimento, os nossos sentimentos em si. Então ela vai fazer o quê? Ela vai tocar no nosso corpo físico. Olha só esse texto, aqui no Salmo 38, que Davi fala. Isso é chocante, chocante. (30, 32) e depois o 38. Aqui vai desencadear algo que nós chamamos de depressão. Isso aqui, se tem depressão, a depressão está dentro desse salmo. Davi descreveu isso com uma intensidade que ele viveu na sua própria pele. Tudo isso aqui. Diz assim, ó: Senhor, não me repreenda no teu furor, nem me discipline na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu por causa da tua ira. Todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável. Minhas feridas cheiram mal, supuram por causa da minha insensatez. O 6, estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. E, se você ler até lá no final, ele vai continuar descrevendo o seu estado depressivo, porque ele precisava confessar algumas coisas para o Senhor. Então, o que a lei da mordaça traz? Essas dores no nosso corpo físico. Então, não podia contar para ninguém. Você deve estar perguntando: cadê a mãe dessa menina? A mãe dessa menina, ela via e fingia que não via, porque como ele era um homem muito violento, muito bravo, como ia lidar com isso? Com mais 5 filhos, mais 4 filhos para cuidar. Então eu fui desenvolvendo no meu corpo doenças, reumatismo. Eu tive um corrimento vaginal sem diagnóstico e sem cura médica, porque era 24 horas por dia, Isso não é normal no ser humano. Desenvolvi um tipo de enxaqueca rara, é 1 em 1 milhão, também sem tratamento. Então todo o meu corpo foi condizendo com tudo aquilo que eu estava vivendo. Durante 1 ano esse rapaz me violentou. E depois eu fui descobrir que a minha maior dor, digamos assim, a culpa, porque a gente se sente culpado, porque no fundo a gente acha que toda a culpa é nossa, então eu vivo culpado e por isso eu não abro a minha boca, não falo. E era assim que eu me sentia na igreja.
E aconteceu que, como esse rapaz, ele era novo, ele tinha 24 anos, eu tinha 14. E na minha cabeça, eu comparava ele com meu pai. O meu pai me abusava, fazia eu sofrer, me batia, eu tenho a cabeça rachada, corpo cortado, tiro nas costas, tudo. Meu pai dizia assim, olha, enquanto eu não te matar, eu não sossego. Muitos anos depois, quando eu passo pela minha primeira libertação, eu descubro que ele me culpava. Porque se minha mãe não tivesse engravidado, nada disso teria acontecido na cabeça dele, né? Mas essa história tem um final feliz, glória a Deus. E eu falo que eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei, amém? Eu entendo o meu lugar em Deus. Meu histórico não é um testemunho. Eu estou contando a minha história para você me mapear e me ajudar a ficar aí perto de você. Para você me ajudar a me livrar de todos esses fardos. Porque as pessoas que te cercam talvez tenham problemas maiores do que eu estou te apresentando hoje aqui. E esse rapaz, ele me fazia promessas e tal. E dizia, não, ele é melhor que meu pai? Imagina, porque o meu pai só me bate, não me promete nada. Então, dentro da minha cabeça de menina, sem entendimento nenhum, aquilo doía, era ruim, tererê, parará. Mas, no final das contas, esse menino vai fazer alguma coisa por mim. E assim, o que eu descobri que me doía muito depois é porque eu me apaixonei pelo meu abusador. Me apaixonei. Eu dizia assim, não, o que é passar uma dor, né? Na minha cabeça. Por que eu me apaixonei por ele? Porque quando ele terminava tudo aquilo, ele me punha no peito, a minha cabeça, passava a mão dos meus cabelos e dizia assim, eu amo você. Uau! Nunca nenhum homem, nenhuma figura de autoridade falou que me amava, então logo linkei. O amor, eu te amo, dor, tem tudo a ver. Então, para a gente ser amada, a gente tem que sofrer. Foi isso que a minha cabeça desenvolveu. E você entra num lugar de sofrer para conseguir o amor dos outros. E é assim que eu vou chegar para você hoje. Uma pessoa que gosta de sofrer para ser amada. Eu me apaixonei por esse rapaz e foi muito difícil. Um tempo depois meu pai descobriu, me colocou para fora de casa. Depois eu vou falar dessa questão de ser colocada para fora de casa, está relacionada à bastardia. Vou falar à noite sobre isso. Com 15 anos ele me colocou para fora de casa. E eu fui, com 9 anos eu aceitei Jesus sozinha, gente, eu aceitei Jesus sozinha. Eu ganhei uma Bíblia do meu irmão mais velho, que é crente até hoje, graças a Deus, no nome de Deus. A gente super tem relacionamento, muito bom ele. Eu li a Bíblia e com 9 anos eu aceitei Jesus. Cheguei para minha mãe e falei o seguinte, você é católica, mas eu quero dizer que está tudo errado lá na sua igreja, que não pode, com 9 anos de idade, 9 anos de idade. Eu falei assim, não vou mais entrar na igreja, e não entrei mais. Não, eu ia, ficava brincando no parquinho, porque eu entendia que aquilo não era para a minha vida com 9 anos de idade. Agora imagina, né? A gente fica se lamentando, murmurando, fazendo tanta coisa com a nossa vida, esquecendo que a nossa maior fonte é Deus. Que você não precisa de ninguém te visitar, de ninguém colocar a mão na sua cabeça, de nada, você só precisa de Deus. E depois eu descobri uma coisa, que alguém orou por mim, alguém que eu não vou conhecer nessa vida, orou por uma menina de 9 anos que estava sendo abusada. Deus falou isso para mim, alguém orou por você, filha, alguém orou por você, alguém. Será que você lembra de orar por as crianças que estão sendo abusadas enquanto a gente está aqui? Alguém que está sofrendo enquanto nós estamos aqui, alguém orou pela minha vida, porque eu conheci Jesus. Esse é o nosso papel. Por que a gente tem dificuldade quando pessoas com problemas sexuais chegam nos lugares que nós chamamos de igreja, esses lugares que nós frequentamos? Por quê? Porque o homossexual chega todo mudado, a lésbica chega toda mudada, a prostituta chega toda de saia curta, mas se você for ver, é o mesmo histórico, foi abusada, é filha bastarda, ou é filho bastardo, o pai colocou para fora de casa, foi violentado sexualmente, o histórico é o mesmo. Então assim, eu não sou diferente do homossexual, não sou diferente da prostituta. O mesmo histórico que levou ela a fazer aquilo, é o mesmo histórico que tentou destruir minha vida. Não muda. O porquê que a gente julga?
O porquê que a gente escolhe as pessoas por aquilo que elas estão vestidas ou por aquilo que elas representam. Se Deus fala assim para mim, por que você morreria na cruz? Eu morreria pelos homossexuais, por todo mundo, pelas prostitutas. Todas as pessoas têm crise de identidade sexual. Porque eu entendo. Eu tive a oportunidade de ser prostituta quando eu saí de casa. Me ofereceram para ir para a Espanha, para a Argentina. Mas eu, com 9 anos, eu falei assim, um dia esse Jesus vai mudar a minha vida. Eu vou crer que esse Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Eu sempre tive isso dentro do meu coração. Por isso que eu falo, todo mundo tem problema sexual, tem Jesus. Jesus vai mudar a vida dele de alguma maneira. Ninguém acorda um belo dia, vou pecar, vou fazer isso, vou sair com homem. Não, gente, isso não existe. É uma construção. Você vai ter desvio na sua área sexual? Impossível não ter. O abuso traz a frigidez, ou ele vai te levar para a imoralidade, ou ele vai te levar para a pornografia, ou ele vai te levar para a masturbação. No meu caso, ele vai me levar à perseguição pela figura masculina. Eu saio de casa, vou trabalhar, meu primeiro patrão se torna meu abusador. Saio do emprego, meu segundo patrão se torna meu abusador. Então, o que o meu pai, a minha família, a minha linhagem vai abrir na minha vida? Um espírito de visitação na área do abuso. Vou para a igreja, me batizo. Com 17 para 18 anos de idade, o meu líder, que era o meu pastor, vai se tornar meu abusador. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Estou te contando meu histórico. Você vai ter que me ajudar, vai ter que me levar para a sua igreja, vai ter que cuidar de mim. Esse é meu histórico. Que é o histórico da maioria das pessoas. Vem com traumas, com mazelas. Não sabe lidar. Você vê uma pessoa perdida dentro da igreja. Eu cheguei a ter 12 cargos dentro da igreja. Eu cheguei a ser supervisora de uma região em São Paulo, dentro da igreja que eu estava. Porque eu tinha essa necessidade. Se der tempo, eu quero falar sobre identidade. Porque quando você começa a desconectar da sua figura paterna, do seu pai biológico, quando você nasce dentro desse contexto, porque um pai gera 5 coisas na vida de um filho: proteção, segurança, limites, a firme identidade e dá direção. Todas as figuras de autoridade que vão passar na minha vida, que de alguma maneira teriam que me proteger, teriam que me dar segurança, me colocar limites, me dar direção ou afirmar a minha identidade, são os meus abusadores. Então eu vou crescer com uma crise de identidade sexual. O meu pai, ele me fazia igual um homem, ele me vestia de homem, ele fazia eu trabalhar na fazenda como um peão. E ele tinha orgulho de dizer, essa guria aí é um homem. E eu achava lindo, porque era a única vez que ele me elogiava. Então eu queria mais ser um homem. E eu dirigia trator e roçava mato. Olha, hoje é capaz de eu desmaiar só de subir no trator, mas tudo bem. Naquela época, você tem que de alguma maneira ser elogiada por essa figura. Você busca isso. Então a gente trabalha o que nós chamamos os 3 A's da identidade: aceitação, afirmação e aprovação. Queria ser aceita, afirmada e aprovada. Então você não vai medir esforços para que isso aconteça na sua vida. Então quando você vai para a igreja, a sua linguagem de amor é o serviço. Porque você não sabe fazer outra coisa para ser visto. Aí nós cometemos o pior pecado da nossa vida, porque nós queremos eleger uma pessoa para substituir esse pai. Nós queremos eleger uma pessoa para substituir a nossa mãe. Ninguém vai conseguir esse lugar. Por isso que muitas pessoas ficam frustradas com os pastores e pastoras, porque você quer assumir esse lugar de pai e mãe. E eu não acredito, porque o verdadeiro pai é Deus. Ele fala: eu sou o pai dos órfãos, eu sou o pai dos bastardos, eu sou o pai dessa galera toda aí. Então nós trazemos a pessoa para nós, mas nós temos que levar ela para Deus.
Eu elegi muitos pais, elegi muitas mães, e confesso que na maioria das vezes eu fiquei frustrada, porque eu achei que esse líder de jovem, ele era um senhor mais velho, ele poderia ser o meu pai. E ele repetiu a mesma coisa que o meu pai fez. Por quê? É o teu teto espiritual. Não é porque você é imoral, você atrai esse tipo de pessoa. Está no seu ambiente. Abriu-se uma porta, o adultério do meu pai. Eu não tenho tempo para falar de adultério, mas esse adultério vai abrir uma porta na vida dessa filha. Por isso que se você comete adultério para o seu bel prazer, você não sabe o que você está fazendo na vida dos seus filhos. Você não faz ideia da perseguição que vai acontecer na vida desse filho. E aí, como me livrar de tudo isso? E se você contar, eu te mato, e corro para lá e corro para cá. E à noite eu também vou falar sobre isso. Eu acabei sendo expulsa desse lugar, porque isso é uma das coisas que está sobre a bastardia, é ser expulso desse lugar, casa ou da congregação. Mas à noite a gente fala melhor sobre isso. E lá vai eu começar tudo de novo. Atrair um marido para minha vida igualzinho ao meu pai. Por quê? Porque na minha cabeça aquele homem não era meu marido, ele era meu pai. Muitos casamentos não dão certo, porque você não quer um marido, você quer substituir essa lacuna, quer preencher essa lacuna que nunca foi preenchida. E assim, muitos homens casam com uma mulher achando que ela é a mãe, e isso não vai dar certo. Ela é sua esposa, ela não é sua mãe, ela não vai dar comidinha na sua boca, não vai botar a cueca em cima da cama, isso não existe. É só problema. Mas a nossa tendência é atrair uma pessoa igual. Às vezes você fala assim, meu Deus, você parece com meu pai. Não, você parece com a minha mãe. Quem nunca falou uma frase dessa, né? Você está igual, você está falando a mesma coisa. Porque o nosso espiritual atrai esse tipo de pessoa. E terminei casando, a igreja me casou porque os pastores têm uma tendência de achar que casamento resolve problema sexual. Quero te dizer que não resolve. Que casamento vai melhorar a nossa vida, porque eu era problemática na igreja. Vocês vão rir, mas é verdade que eu vou falar. Os irmãos brigavam de faca por causa de mim na igreja. Você já tem uma noção disso? Vou fazer 43 anos. Na minha época. Só que eu não queria nada daquilo. Então, tipo, você acha que a mulherada queria eu na igreja? Não. Bota, chuta que é laço. Só que ninguém sentou para me perguntar nada. Todo mundo sabia que eu não tinha pai, que eu não tinha mãe, que eu morava no fundo da igreja. Mas nunca ninguém sentou para me perguntar nada. Aí está a nossa questão. Queremos ser libertos para libertar, mas não sentamos para ouvir as pessoas que chegam. Julgamos e colocamos para fora, que é o que fazemos. Eu quero ser sua ovelha hoje. Só que eu tenho reumatismo, não posso trabalhar. Tenho corrimento, não posso trabalhar. Você vai ter que me sustentar. Você vai ter que me colocar no fundo da sua igreja e dizer assim, nós vamos cuidar de você. Só que não foi isso que aconteceu. Porque a gente chama logo de vagabundo, não presta, tem que arrumar um emprego. Você não sabe o que é para uma pessoa abusado ir trabalhar. Você não tem noção. Muita gente fala assim, mas gay tem que botar para trabalhar. Querido, não é questão de botar o gay para trabalhar, não tem nada a ver. Para ele sofrer mais um abuso, para ele ter mais um trauma, para ser mais um abusador na vida dele. Às vezes, não é porque é preguiçoso, não vai, porque não dá conta mais. É isso. É tão lindo, né? A gente vê todo mundo uniforme, cantando, louvando. Mas você já parou para pensar que a pessoa que sentou do seu lado, que você não conhece, naquele dia, pode ser a pessoa que tem o mesmo histórico de vida e ela é prostituta, porque ela não achou outro meio
Então ela vai buscar nos homens, mas tem uma paga, ela tem que dar o sexo, mas ela vai buscar nos homens a paternidade que o pai não deu. Eu atendo muitas meninas que são da prostituição, que estão saindo. E a primeira pergunta que eu faço do teste: o que você mais gosta no homem? O que você acha que essas criaturas me respondem? O peito. Por que o peito? Não é o pênis, gente, é o peito. Olha a diferença. Se fosse para imoralidade, a minha conversa seria: porque o peito é lugar de proteção, lugar de segurança. Porque quando termina tudo aquilo, aqueles homens vão colocar no peito, e por um momento você vai esquecer que você está sendo violentada, que você está sendo abusada, porque você está fazendo uma permuta por 1 minuto de carinho. Então não xinga ninguém que você vê na rua. Ninguém faz nada de graça. Eu estou aqui agora, tem uma menina que eu tirei da rua, que está fazendo faxina lá na minha casa. Deixei ela lá agora. Eu não consegui arrumar emprego para ela, porque é muito difícil arrumar emprego para esse tipo de gente. Eu coloquei ela para trabalhar para mim. Ela está lá. O dia que eu fui visitar essa garota, eu sentei no sofá da casa dela. Eu falei: quantos filhos você tem? Tenho 4. Cadê seu marido? Não tenho. E agora o meu pai, que eu não conhecia, apareceu, e eu estou tendo que cuidar do meu pai. Ela falou assim: mas eu não quero mais trabalhar na noite. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu preciso entrar em outro lugar. Eu falei: eu tenho um lugar para você chamado Deus. E eu falei assim: esses filhos são do mesmo pai? Ela disse: 3 são, uma não. Porque uma menina foi jogada no lixo por uma colega de trabalho. Ela foi e catou a menina. Aí na hora, eu estava sentada no sofá, Deus falou comigo: tá vendo, filha? O papel da igreja é cuidar do órfão, mas não cuida. Mas a prostituta cata o órfão no lixo e cria. Isso Deus falou comigo. E aí a gente chama isso de igreja. A gente tem que ter vergonha do nome pastor, porque de verdade nós não somos igreja. As pessoas estão morrendo do nosso lado, e a gente fala assim: não aguento mais essa pessoa, só cai. É a regra: cai, levanta, pronto. É isso. Agora, a prostituta adota. Nós não temos coragem de fazer isso. Isso marca muito a nossa vida. Eu lido com esse tipo de gente, porque eu te falo uma coisa, e grava isso para a sua vida. Eu escrevi isso na minha Bíblia. Todo passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Todo passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Não importa o que você fez, não importa se você matou, roubou, prostituiu, abortou, não importa. O seu passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Agora, se eu me envergonhar desse passado, como que você acha que Deus vai usar a minha vida? Se eu envergonho do meu histórico, Jesus não teve vergonha do seu histórico. Ele nasceu dentro de uma família, teve um pai adotivo chamado José. Ele foi adotado porque ele era o filho de Deus. Vivenciou, sofreu. Não sou eu que vou falar de paternidade. Mas o que nós entendemos com tudo isso? Como se livrar, como falar, como sair de tudo isso? Eu estou chegando, aparentemente, de verdade, estou bonita, de calça azul, trançando cabelo, maquiada. Quem que vai imaginar que eu tive um histórico de vida desse, gente? De verdade? Ninguém. Porque nós não estamos interessados em saber da vida dos outros. Aí, queremos curar. Como vamos curar? Se temos vergonha, porque não conhecemos o nosso pai, porque sou filho adotivo, porque minha mãe foi prostituta, porque isso, porque aquilo. Primeiro passo que eu fiz para entender meu lugar de cura: aceitar a escolha de Deus para a minha vida. Deus escolheu o meu pai e a minha mãe. Por isso que eu falo, passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. Deus escolheu o meu pai e a minha mãe. Deus escolheu José e Maria para gerar Jesus. José aceitou de boa, sim?
Não, ele quis vazar, tô indo, tchau, esse filho não é meu. Deus falou assim, epa, para aí. Eu preciso de alguém aqui na terra para representar essa paternidade para o meu filho. Um dia Deus escolheu um homem e uma mulher num ato para nos gerar para Ele. Eu sou obrigada a entender e aceitar a vontade de Deus. Deus, muito obrigada por esse pai e por essa mãe. E não importa se ele vai ser seu abusador. Aí nós começamos a entrar num lugar de restaurar a nossa identidade. Quando eu aceito a vontade de Deus. E eu entendi uma coisa. Com 23 anos, eu vou passar no primeiro encontro com Deus do G12 que tem em São Paulo. Meu, como eu amo o encontro. Mudou a minha vida. Porque eu estava na igreja toda amazelada. Já tinham me casado. Não resolveu meu problema. Não resolveu. Casar, quem peca na igreja, ele vai continuar na pornografia, ele vai continuar se masturbando, ele vai continuar na imoralidade. Então não casa quem está com problema na sua igreja, não, no nome de Jesus. Ele tem que ser curado para casar. Me casaram. Só que nessa circunstância eu já tinha tido uma filha. Depois tem ali, você compra o DVD, você vai escutar melhor o testemunho. Hoje eu só estou pincelando. E quando a minha filha fez 1 ano, ele foi embora com uma mulher 20 anos mais velha que eu. Aí você está perguntando se eu sou de segunda aliança? Eu sou, e não tenho vergonha disso. Porque Deus tem um plano para quem sai do plano. Eu nunca quis casar. Eu não estava pronta. Eu não estava preparada para homem nenhum na minha vida. E como me abandonar era o que os homens faziam. Então esse também foi embora e me deixou. Só que me deixou com uma filha. Com 23 anos eu conheço o encontro com Deus, só para resumir para você. E no encontro com Deus, um lugar chamado Peniel. Quem fez o encontro aqui já? Ei, meus parceiros. Em Peniel. Eita, coisa linda é Peniel. Lá vai eu racho, entendeu? Em Peniel. Eu doente, desenganada. O médico falou assim, pode levar para morrer. Não podia trabalhar. Tinha filha para cuidar. E quando o pai da minha filha foi embora, pela segunda vez eu vou ser expulsa de mais uma igreja, me expulsaram da igreja, porque não podia uma mulher divorciada. A gente vai falar da bastardia de noite, é intenso. Me colocaram fora da igreja, eu estava sem igreja, e aí conheci uma igreja que me convidou para ir para o encontro, e eu fui. Desacreditada, no fundo eu sabia que Jesus ia resolver minha vida, que dia, quando, eu não sabia, mas eu cria. E em Peniel, que aquele momento sozinha, não tem ninguém, a gente estava num sítio, numa escola fazenda, eu fui, né? Porque na igreja a gente é assim, todo mundo levanta a mão, é santo, né? Tá tudo bem, eu orava, e eu não tenho tempo para falar de orfandade, mas se tivesse reencarnação da orfandade, eu era a reencarnação da orfandade dentro da igreja. Ninguém sabia de nada, estava tudo bonitinho. Inventei uma família que não existia, mas a minha cabeça criou uma família imaginária. Isso, quando eu dou aula de orfandade, eu falo sobre isso. Então eu tinha uma família para todo mundo, porque nunca ninguém me perguntou, eu tinha que falar, né? Já que ninguém perguntou se eu tinha família, eu construí a minha família e comecei a falar. E aí em Peniel, eu vou escutar a voz de Deus pela primeira vez. Porque quando eu estou desconectado, presta atenção, do meu pai biológico, Deus não vai ser o meu pai. Por isso, quando você fala assim para alguém, Jesus te ama, a pessoa quer avançar em você. Como que Jesus me ama? Como que eu passei tudo isso, essa criatura vem dizer que Jesus me ama? Deus é o pai dos ovos. Você fala assim, pode ser seu, meu, ele não foi. Isso está aqui dentro, aqui dentro. Por quê? Porque você liga essa figura a Deus. Então vou descrever Deus para você. Um velho rabugento, barbudo, com um cajado na mão, doido para eu. Você ri, né? Você ri, te conheço. Doido para eu fazer uma coisinha errada e me
punir. Então assim, me dava bem com Jesus, morreu na cruz, cara top. O Espírito Santo, beleza, falava em línguas, meu amigo. Agora quando falava de Deus, aí eu dizia assim, opa, para tudo. Deus não mexe, está no trono, sentado, e Ele só aparece se você fizer coisa errada. Então não erra. Não erra, porque daí Ele não aparece. Porque Ele só aparece para bater. Porque o meu pai só aparecia na minha vida para me bater. Bêbado, me xingava, nunca me chamou pelo nome. Só quando nós tivemos o nosso encontro de reconciliação, nunca me chamou pelo nome. Ele dizia assim, você vai ser uma prostituta. Mas não era essa palavra, ele falava aquela outra que você está pensando aí agora. Essa mesmo. E eu vou na zona que você vai abrir. Eu louvo a Deus que eu fui muito perseguida na questão da figura masculina. Mas eu nunca me prostituí. Essa maldição não aconteceu na minha vida, graças a Deus. Porque eu decidi no meu coração não fazer isso. E hoje o maior prazer da minha vida é cuidar de uma prostituta e colocá-la dentro da minha casa. Porque aquilo que era para ser maldição, Deus transforma em bênção. Amém? Então no encontro com Deus, eu vou me deparar com esta criatura chamada Deus. Estou orando eu em Peniel, linda, maravilhosa. Deus, nosso Pai, maravilhoso, não sei o quê. Falava 300 palavras para Deus. Beleza? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco eu escuto uma voz. Você não perdoou o seu pai. Mas na minha memória santificada, meu pai estava perdoado. O que é perdoar, né? Eu estava morando em São Paulo e a criatura em Rondônia. Beleza? Perdão melhor do que esse, só a volta de Jesus. Está perdoado? Não, Deus, o senhor está muito enganado, mas beleza. Estou lá de olho fechado. Você não perdoou o seu pai. Eu arrepiei do cabelo do dedão, que a gente tem, né, gente? Camuflado, mas tem. Ao fio aqui do cabelo da cabeça. Deus amado. O diabo está aqui. Você ri? Eu queria que você estivesse naquele escuro, sem lua, escutando uma voz do meio do mato. Uma voz que você nunca ouviu na sua vida. Porque toda essa desconexão, todo lugar que eu estava, toda a lei da mordaça, a surdez. Davi, ele continua nesse texto, ele fala, eu fiquei surdo e fiquei mudo. Era o que eu era. E aí, na terceira vez, eu ia falar, o sangue de Jesus tem poder. Aí Deus falou assim, não é diabo, sou eu. Eu, Deus, que sou o seu pai, estou aqui. Ah, fiquei possessa, mas não foi de Deus. Entrou um espírito em mim e eu comecei a gritar. Eu digo, você é meu pai? Não, você não é meu pai. Eu vou descobrir uma outra coisa que a questão de ser abusada faz. Essa desconexão, ela não deixa você reconhecer Deus como pai. Então eu precisava perdoar Deus. Pode pensar o que você quiser de mim, problema seu. Mas eu precisei perdoar Deus. Então eu comecei aonde você estava quando eu estava sendo abusada. Aonde você devia estar fazendo uma coisa muito importante. Eu não estou mentindo, isso é verdade que eu estou falando para você. Não, você não é o meu pai. Eu não quero falar com você. Você nunca me protegeu, nunca fez nada pela minha vida. Porque nós temos uma hipocrisia. Por isso que Davi fala sobre a hipocrisia nesse texto. Porque nós falamos assim, não, está tudo bem, não, já perdoei, está tudo ok, isso está lá no meu passado. Aí usamos um versículo que não tem nada a ver, que está tudo na profundeza do mar. Se tivesse, não estaria repetindo esse ciclo na sua vida, de perseguição, toda a vida, na mesma área. Não para em emprego,
não consegue se firmar num relacionamento, já está casado pela 3ª vez, é divórcio, é adultério, é câncer, é isso. Você acha isso normal? E eu entro numa guerra com Deus. E Deus falou para mim assim: eu vou provar para você que eu sou seu pai. Eu falei: então prova. Ele desce um telão e ele traz todos os meus abusos, tudo que a minha mente, tudo que eu não queria lembrar, tudo que eu achei que estava resolvido, tudo achei que eu estava perdoado, irmão, todo mundo. 2 semanas antes de eu ir para o encontro, eu sofri o meu último abuso. Eu tinha um patrão, trabalhava numa multinacional, um cara lindo, americano, mas pensa num homem bonito. Esse cara, quando me conheceu, ficou doido. E eu não dava bola para ele, eu fugia dos homens. E um dia ele chegou para o meu chefe de região e falou assim: pergunta quanto ela quer só para jantar comigo. Eu quero só jantar com ela. Você acha isso normal? Eu falei: eu não quero nada, porque eu não vou jantar com esse cara. Eu determinei que isso vai acabar na minha vida. Eu tinha determinado que eu não ia mais, aquilo ia acabar. E foi a última vez, graças a Deus. É tão lindo quando nós somos curados em Deus, que até hoje, gente, nem assovio eu ganho na rua. Que coisa linda. Muito obrigada, Jesus. É verdade. Que se você está ganhando assovio na rua, deve ter uma pomba gira atrás de você, me desculpa. Porque de verdade, se você está curada, ninguém vai estar assoviando para você, não. E os bonitos aí também. Não vamos só jogar a culpa nas costas das mulheres, amém? Nem assovio, né? Nem aquela olhada que o cara está dirigindo. Graças a Deus, aleluia. E quando eu viajo muito com o Fábio, aí quando vem um monte de homem bonito, ele vem, me abraça, bota a mão em mim e sai andando comigo. E as velhas falam: que infeliz com um guri tão novo desse. Aleluia. Isso é restituição, gente. Aleluia. Porque nós vamos entrar nesse lugar. E Deus me fez enxergar. Porque nós não queremos mexer no nosso passado, porque vamos ter que relembrar. Vamos ter que fazer algo que nós chamamos de caminho de volta. Vamos ter que lidar com essas situações. E aí Deus falou assim: eu vou te mostrar onde eu estava quando você sofreu o seu primeiro abuso. E Ele me mostrar. O segundo, quando aconteceu isso com seu pai, com seu irmão, e ele falou assim: todas as vezes era para você ter morrido, e eu não deixei. Hoje você ainda não entende o porquê eu permiti você passar por tudo isso, mas quando você terminar todo esse processo, eu vou te dar autoridade na terra que eu não dei a ninguém sobre a sua vida. E eu via Deus. Eu nunca tinha, não era velho, gente, assim, é lindo. Totalmente diferente da minha cabeça de menina abusada. E aí naquele processo, Deus falou comigo, eu falei com Deus, eu falei assim: Deus, eu decido te perdoar. Pode ser utopia, você pode pensar o que você quiser, mas eu precisei falar isso para Deus. Digo: Deus, eu te perdoo. E hoje eu te recebo como o Pai na minha vida. Você é o meu Pai. Deus falou assim: mas isso não basta. Vai voltar lá no seu pai biológico agora. Eu morava em São Paulo, gente. Ele morava em Rondônia. Eu saí do encontro. Aconteceu muita coisa. Eu grudei numa árvore, tiveram que me arrancar. Olha, gente, coisa linda em Peniel. Lá no testemunho está tudo. E aí uma pastora veio e pela primeira vez eu vou quebrar a lei da mordaça. Pela primeira vez eu vou contar toda a minha história. E vou viver o meu primeiro processo de libertação. Aleluia. Aleluia. Fui no meu pai biológico, falei com ele. Voltei a me relacionar com ele. A minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. Tá? Eu já tinha saído de casa. Depois, há 5 anos atrás, eu descobri que eu tinha problema com a minha mãe. Tive que perdoar a minha mãe. Não fui ver a minha mãe. Ela morreu, não fui no velório, não sepultei, não chorei luto. Tive que fazer todo esse processo numa libertação em 2010. Só para te entender. Estou contando meu histórico para você. Reatei com meu pai. E há 13 anos atrás,
depois da manhã, faz 13 anos que meu pai ficou doente. E ele escolheu a minha casa para vir ficar. Eu logo perguntei para Deus, o que ainda o Senhor quer de mim? Aleluia! O que ainda o Senhor quer de mim? Deus falou assim, eu vou trazer o seu pai, ele vai durar 15 dias. 15 dias. E você vai ter um tempo com ele. E meu pai veio para minha casa com câncer, todo arrebentado, não tinha fígado, não tinha mais nada. E eu tive em 15 dias que recuperar quase 30 e poucos anos da minha vida. Deus me restituiu com meu pai dentro da minha casa. Casada com meu marido hoje, Muracava, pastoreando uma igreja em São Paulo, com a minha vida restaurada, ia visitar meu pai, voltava. Perdoei meu irmão, fui nos meus tios, fui nesse pastor, fiz todo o meu caminho de volta, que eu não tenho tempo para contar para vocês, mas fiz todo esse processo. Meu pai veio para minha casa, eu cuidei dele, ele não podia comer e ele gostava de bolo de laranja, eu fazia bolo de laranja para ele e dizia: Deus, eu confio em ti, eu vou fazer, ele vai comer e não vai passar mal. Ele comia e não passava mal. Ele batia na porta do meu quarto de madrugada e me chamava, ele dizia: vem ficar comigo. Uma pessoa que tinha pavor da figura masculina, uma pessoa que tinha pavor de homem. Deus terminando o meu processo, e ele dizia: passa a mão na minha barriga, aquela barriga enorme, enorme, cheia de metástase, estava tudo, não tinha mais nada aquele homem, era só a graça de Deus que estava sustentando ele ali, para eu ter aquele tempo com ele. E eu passava a mão na barriga dele, e Deus ministrava comigo e dizia assim: tá vendo, filha, você nunca teve oportunidade de tocar nesse homem, hoje você toca nele de uma forma especial. E ele dizia assim para mim: a única hora que eu não tenho dor é a hora que você passa a mão na minha barriga. E Deus dizia assim: tá vendo, filha, isso é perdoar, isso é ser livre de tudo isso. E eu ministrava e orava com ele. Aí, sabe aquelas pessoas bem doidas? Eu chamei todos os pastores da cidade. A minha casa parecia a sede da Teresa de Calcutá. Você não tem noção. Porque eu queria que aquele homem, voltasse para Deus. Quantos anos desviado, quantos anos fora da igreja. E da igreja que ele veio, o adultério é pecado de morte. Então ele não tinha salvação para a vida dele. E a gente tentando desconstruir isso na vida dele. E foi muito bacana porque não foi nenhum pastor, o negócio era comigo. Eu levei ele para Barretos, quem é de São Paulo sabe. Tem toda aquela ala do câncer. A gente internou ele, o médico chamou. E o médico falou assim: olha, ele não passa de hoje. Aí eu saí para fora e falei: tá, Deus, e agora? Deus falou assim: daqui 2 horas eu vou recolher ele. Então você vai chamar o seu marido, você vai entrar lá e você vai reconciliar ele comigo. Eu chamei meu marido, a gente pediu permissão, nós entramos e nós começamos a ministrar: pai, o pai precisa se arrepender. O pai precisa disso. Nunca foi ver os filhos, nunca. O meu irmão viu ele no caixão quando ele morreu. Nunca voltou, meu pai. E pela primeira vez eu vou ver meu pai chorar, porque ele começa a se arrepender. Olha o nível de cura que Deus quer te levar. E aquele homem chora e ele faz aquela oração. E ele matou gente, matou muita gente por terra, muito sangue derramado. Meu Deus, muito sangue derramado. Muito sangue derramado. Fez muitas coisas que eu não tenho tempo para te falar. E a gente começa a orar com ele, ele se arrepende. E aí ele tem aquela melhora da morte. Fica bom, né? É incrível aquilo, né, gente? Só Deus mesmo. Ficou bom, sentou na cama, conversou. Aí eu falei para a enfermeira: eu vou sair, vou na pousada tomar banho, qualquer coisa, você atravessa a rua e me chama. E a gente deixou ele ali, eu fui tomar um banho. Quando eu saio, estava de roupão, a enfermeira: corre, corre, o seu pai está morrendo. Eu atravessei a rua de roupão, só me enrolei descalço. E quando eu cheguei, eu parei assim na porta, ele estava na cama. Ele olhou bem dentro dos meus olhos, virou o rosto e faleceu. Gente, é doidura, mas assim, olha, foi o melhor momento da minha vida. Naquela hora, o meu pai, que é Deus, que não era, mas passou a ser, disse para mim: a partir de hoje, eu estou te dando uma autoridade que ninguém tem para falar
contar o seu testemunho e falar da sua paternidade e contar em todos os lugares que você for o que eu fiz na sua vida, porque você é minha filha. E foi assim que termina a história com meu pai. Sepultei, enterrei, cuidei dos meus irmãos. Entendi o meu processo. E agora, no pouquinho tempo que me resta, eu quero falar uma coisa para você que não terminou ainda. E depois eu quero falar uns 10 minutos sobre restauração de identidade, que a gente ia dar um intervalo, nem dá. Eu fui abusada. Só que eu descobri, há uns anos atrás, que eu me tornei abusadora. Estou falando para vocês, eu sou ovelha, eu me tornei uma abusadora. O que o meu pai fazia comigo, meu irmão, eu fazia com a minha irmãzinha. Eu abusei a minha irmã, abusei algumas amiguinhas que eram menores do que ela. Se você perguntar para mim o que eu estava fazendo, não sei te explicar, mas que aquilo me dava alguma sensação, me dava. Então, do abuso eu me torno uma abusadora. Há uns anos atrás, fui nessa irmã. Deus falou comigo que ela estava pronta para ouvir isso. E foi assim, um destravar na vida da minha irmã. Eu fiz um caminho de volta com ela. Eu falei, mana, não sei se você lembra, você era muito pequena. Mas ela tinha N problemas de alma. Chorava, guardava a roupa da minha mãe, do meu pai, não sei de quem, assim, não sabia o que eu fazia com aquela guria. Aí eu descobri que eu tinha sido uma geradora de traumas nas suas emoções. Aí eu orei com ela. Hoje o marido se converteu. Eles estão na igreja, são líderes de casais, são uma bênção. Porque eu resolvi ir lá falar, confessar, assumir o que eu fiz com ela. Porque a nossa maior debilidade é essa. Só que eu preciso restaurar a minha identidade. Como eu faço? O que eu vou fazer daqui para frente? É entrar em Deus e entender que, só para você entender, eu preciso te construir rapidinho aqui a questão da identidade. Abre a sua Bíblia comigo rápido lá em Romanos. Que daqui a pouco tem uma mão levantando lá no fundo avisando que é 5 horas. Gente, fica triste não, Deus está no controle de tudo, amém? A pessoa quer ler o texto, mas não separou. Romanos 8, olha aqui, eu gosto muito desse texto para falar desse meu tempo que eu precisei viver em Deus. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravizasse para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento para que também participamos da sua glória. Mas a gente só quer a glória. Não queremos participar do sofrimento. Ninguém quer, né? Pregar no evangelho pra gente que a gente ia pra igreja, tudo ia resolver, tudo ia ficar legal, tudo muito bom, beleza. Mentira para você. Mentira. Tem um monte de gente igualzinha a mim rodeando você. Agora você vai ter um radar para identificar isso, amém? E se você precisar, porque daqui a pouco tem os atendimentos, é difícil ser atendido. Eu já fui inúmeras vezes, mas é tão difícil sentar e contar a sua vida para alguém que você não faz ideia, mas é necessária. Lei da mordaça, lei do silêncio. Quer ficar podre dos ossos, quer ter depressão, quer ter câncer, falta de perdão,
Quer viver uma vida triste na depressão? Não tem alegria? Como é feliz aquele que tem? Porque, gente, presta atenção. Mas eu confesso para Deus, Deus perdoa pecado. Pecado. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas para quem? Para Deus? Não. Confessais uns aos outros para serdes perdoados? Não, curados. Tem coisa que precisa ser confessada, precisa ser verbalizada. Por isso, escolha uma pessoa madura. Você tem aí na apostila depois um pouco desse estudo. Que eu não segui uma regra para ministrar para você. Mas vai chegar num momento que só isso vai trazer cura. Eu tinha 5 tipos de reumatismo. Era para eu ser toda aleijada, defeituosa dos meus ossos. Sou perfeita, não tenho nada nos ossos. Eu não poderia gerar filho. Eu gerei uma filha do meu ventre. E tenho 3 filhos do coração, inclusive o Fábio. Era para eu ser tantã das ideias, por causa desse tipo de dor de cabeça que eu tive. Eu não sou bem certa, mas não é por causa da cabeça não, tá? Fica tranquila aí, que a gente é meio profético, e aí se mistura com o Mevan, com o apóstolo Luiz, então você vai me entender melhor, né? Mas não é porque tem problema na cabeça não. Mas era para ser uma pessoa debilitada. Daquele dia que eu encontrei com Deus em Peniel, nunca mais eu senti nada na minha vida. Nunca mais. Tomei bezetacil a cada 72 horas para controlar a dor que eu tinha nos meus ossos, nos meus músculos. Nunca mais. Fiz um exame agora esses dias. A médica falou assim: você tem um útero de uma mulher de 25 anos de idade. Eu vou fazer 43. Porque o meu pai dava chute na minha barriga. Eu sangrava dia e noite porque ele me chutava. Porque ele tinha um processo para me massacrar. Era para eu nem ter útero, mas o meu útero é ótimo, graças a Deus. Tudo isso, a cura vai trazer para você. Quando eu estou desconectada das minhas figuras de autoridade, eu gero coisas no meu corpo físico. A obesidade é uma delas. Mãe gera 3 coisas: nutrição, relacionamento e organização. Então, quando o filho foi desnutrido por essa mãe, ele desenvolve no seu corpo a obesidade. E N coisas que eu podia falar para você. Criança que rói unha, tudo é ligado à figura de autoridade. Tudo é ligado à área que você foi abusado, desconectado. Tudo sai no nosso corpo. A calvície, as manchas, as alergias, dor de ouvido, tudo isso na linguagem está relacionada com alguma figura de autoridade que passou nessa sua vida, de alguma maneira. Vamos só construir rapidinho, que eu preciso orar. E eu não vou deixar de orar. Você vai precisar sair desses lugares. Primeiro, para ter sua identidade, da vergonha. No Antigo Testamento, só tinha uma aliança com Deus aqueles que os pais eram aqueles que serviam a Deus. Quando não se servia a Deus, era uma vergonha ser filho daquela pessoa. Não vou poder entrar em detalhes. A outra coisa que não te deixa ter uma identidade, não tem herança. O que é a tradução para a palavra herança no hebraico? Porção. Não tem porção, então não tem identidade. Então você precisa hoje sair da vergonha, requerer a sua herança. Não tem descanso. Você é uma pessoa que não tem descanso? Por quê? Porque ela trabalha sozinho. Ela confia só na força do seu braço. Eu era assim, né? Outra coisa, vive na escravidão. É igual aquela questão do filho pródigo. O problema de Deus nunca foi com o que saiu para pecar. É sempre com o que está dentro de casa.
Porque ele vai para o fundo do quintal e fala: eu tenho trabalhado para você como um escravo. E esse daí, miserável, pecador, prostituto, gastou seu dinheiro e você dá uma festa para ele? Então, o que mais gera a nossa desconexão de identidade é entrar nesse lugar de escravidão. É estar na casa do pai sabendo que tudo é seu e requerer um cabrito para matar. Isso é a maior crise de identidade. Eu tinha tanta crise de identidade que eu chegava na igreja e eu tinha um lugar para sentar. E ai do ser humano, do capeta ou do anjo que sentasse no meu lugar. E às vezes envolvida com os 300 carros que eu tinha na igreja, com problema de crise de identidade, aceitação, afirmação, aprovação, a pessoa sentava no meu lugar. Já que eu peguei você para me ajudar a pregar hoje, vai ser você. Aí ela senta no meu lugar. Aí eu chego para ela, era banco, gente, banco de madeira. Eu dizia assim: por favor, dá para você chegar um pouquinho para lá, porque eu só sei sentar nesse lugar. Aonde já se viu você na casa do seu pai ter um único lugar para sentar? Se tudo que está na casa do seu pai é seu, estou falando de crise de identidade. Aí nós ficamos igual aqui, a gente é o irmão mais velho, o filho mais velho de Deus, que vai requerer aquilo que já é seu, a sua herança, a sua porção. E aí a gente está lá dentro da igreja querendo ser sua ovelha. Aí chega alguém, entra no louvor 3 meses, miserável, eu estou aqui há 10 anos, nunca ninguém me colocou no louvor. Mas você nunca falou que cantava. Porque assim, o crise de identidade, você tem que ter uma bola de cristal para adivinhar que você canta porque você está num lugar. Que se alguém não te descobrir, você não fala, porque você tem a lei da mordaça. Um monte de gente sem identidade dentro da igreja, disputando, elegendo um homem, uma mulher para ser pai, para ser mãe, sendo que Deus fala: eu sou o pai, eu sou dono do ouro, da prata, eu te restituo. Eu não vou te dar um pai e a mãe, eu vou te dar 10, 20, 30. Eu vou usar homens e mulheres dessa nação para restaurar a sua identidade, para dar o que seu pai não te deu, o que a sua mãe não te deu. Mas nós queremos eleger uma pessoa. Isso é crise de identidade. E quando aquela pessoa não dá conta, a gente sai da igreja, porque a igreja não presta. Mas nós elegemos uma pessoa. Deus, Ele quer restituir. Você crê em restituição? Eu creio. Deus quer restituir você. Eu tenho um marido ótimo, abençoado, um homem que nunca me defraudou, um homem que sabe me tratar sexualmente, um homem que me entende. Isso é uma restituição de Deus. Eu ando por aí nessa nação, eu não tenho um pai e uma mãe. Eu tenho vários dentro da minha igreja, fora da minha igreja. Restituição, você precisa entrar nesse lugar. Eu vou para Campo Grande, eu gosto de falar dela, ela deixa eu falar dela. Uma mulherzinha desse tamanho, sou apaixonada por ela. Eu chego, a primeira vez que eu fui lá, ela me levou no shopping e falou assim: eu quero comprar uma roupa para você. O problema da pessoa sem identidade, a gente luta contra isso. Por quê? Porque a gente não sabe ganhar, a gente só sabe dar. Quando alguém vai fazer alguma coisa por você, isso te constrange. Sem porção, sem herança, sem descanso, não sabe entrar nesse lugar. E eu me lembro que aquela mulher me levou lá no shopping e pegou e fez um look, fez outro look. E eu lá dentro experimentando, eu falei: Jesus, dá para você me explicar o que é isso? Aí Deus falou assim para mim: lembra quando você tinha tantos anos e um dia você falou para mim que o maior sonho da sua vida era que a sua mãe comprasse roupa para você? Só que a sua mãe morreu, você tinha 17 anos. Essa mulher está agora representando uma mãe na sua vida. Deixa ela escolher, deixa ela te vestir, porque eu estou te restituindo. Ela fez uns 8, 9 looks, deu R$6.000. Pensa para quem não sabe ganhar um negócio desse. Inclusive essa calça Mãe Joy custou o dinheiro que eu não pagaria, mas a minha restituição me deu, aleluia. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Deus vai restituir nos detalhes. Nos detalhes.
Eu tinha uma vontade de ganhar um anel do meu pai. E o ano passado o meu Aba me deu um anel com 7 pedras de brilhante, está na minha mão. Uma pessoa nunca me viu, foi para a IFOL, para a nossa escola lá em Curitiba. Ela disse assim, quando terminou de me ver atender, ela disse assim, eu estava fazendo a minha mala. Deus mandou, que é um presente dele, não é meu, dar esse anel para a filha dele, porque quando você tinha 15 anos, você esperou um anel do seu pai. Sabe o que ela me disse? Não conhecia minha vida, mas ele te colocou para fora de casa. Quem contou para ela? Isso que nós precisamos aprender. Nós temos que ajudar as pessoas que vêm, que não têm identidade, que não têm herança, que não têm nada, se sente desprotegido, não tem alegria. Essas pessoas, essa pessoa era eu. Sem porção, sem nada. Tudo que eu queria era morrer. Eu, dentro da minha cabeça, eu dizia, Deus, me leva, eu não aguento mais. Você já parou numa ponte e falou assim, meu Deus, eu podia pular daqui? Eu já. Claro, não tive coragem, glória a Deus. E às vezes você não fala isso para os outros. Aí você vai, tá lá, e eu vou lá, levanto a mão, e você não tem coragem de ir lá me dar um abraço. Você gera uma antipatia, ai, não vou com aquela pessoa, sabe? Porque daí você tem problemas de maternidade, aquela pessoa te inspira alguma coisa, e aí você não quer se aproximar dela. Mas eu estou aqui, eu não sou, já falei, não sou diferente do homossexual, não sou diferente da prostituta, é o mesmo histórico. Orfandade, falta de paternidade, abuso e abuso, bastardia, filha de adultério, a maioria é assim. Então eu não sou diferente. Com o mesmo amor que você recebe a mim, você precisa receber essa pessoa. Eu preciso me inserir dentro do seu contexto. Mas disse um ditado, quem vê cara não vê coração. Agora eu te pergunto hoje, como líderes, quantos líderes eu tenho aqui? Levanta a mão. A maioria. O que nós estamos fazendo com isso? Ah, eu vou para a casa do oleiro, eu quero aprender. Além de aprender, você precisa entrar num lugar em Deus. Talvez você elegeu pessoas na sua vida. Talvez você espera ser restituído. Então não julgue. Não julgue ninguém, tudo que está acontecendo aí. Eu cuido de homossexual há muitos anos. Tem uns que estão casados, tiveram filhos. Tem uns que estão caídos há 2 anos, eu estou esperando voltar. Estou esperando, porque Deus ama eles. Um dia alguém orou por mim. Um dia alguém orou por mim. Primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa dá trabalho, você quer mandar embora. Não manda embora. Fala, senta aqui, vamos conversar. Ganha confiança, porque a gente não confia em ninguém. Ganha confiança, não tenta ser pai nem mãe dessa pessoa, mas tenta representar pelo menos um tipo de restituição na vida dela. Se coloca na brecha e fala assim, eu quero te pedir perdão por todos os homens, por todas as pessoas que passaram na tua vida. Faça pelo menos isso. É fácil me ter na sua igreja? Sim ou não? Não. De verdade? Sim ou não? Não. Só que é o histórico da maioria que está lá dentro. Os que convivem com você. E não é só para líderes. Para todos nós. É o abusado, é o que foi violentado, é o que foi molestado, é o pedófilo. Porque se você for analisar, eu era grande, minha irmã era pequena. Dentro de um contexto de hoje, eu pratiquei pedofilia. E aí? Pratiquei pedofilia? Eu era bem mais velha. Ia presa, denunciada. Mas você acha que eu queria? Você acha que um pedófilo acorda lindo, maravilhoso? Peraí que eu vou... Não, claro, tem gente que é sem vergonha mesmo. Mas não é todo mundo. Não é todo garoto afeminado, toda menina masculinizada, não é. Me
Me desculpa, mas não é. Vai escutar o histórico para você ver uma coisa. Por isso que eu não tenho problema com esse tipo de gente. Eu já logo conto minha vida. Eu não deixo nem eles falar. Isso, meu pai botou para fora de cá, tererê, parará, perdoei meu pai. E vou construindo, e vou expondo a minha vida. Porque a gente vai num lugar de tão santo, tão sem pecado. Você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou contar a minha vida para essa criatura perfeita desse jeito? Quem que conta, gente? Não conta. Não conta. O Fábio cresceu ouvindo eu contar a minha história. Toda a minha casa sabe, toda a minha família. Não tem vergonha. Eu quero te deixar uma última frase para eu orar com você. No lugar da sua maior dor, Deus vai construir o seu maior ministério. No lugar da sua dor, Deus vai construir o seu maior ministério. Então não tenha vergonha do seu histórico, não tenha vergonha da sua vida, não tenha. E deixa Deus restituir. Eu quero mais pai, quero mais mãe, quero ganhar mais. Ixi, quero ganhar tudo. Eu falo, Deus, no meu aniversário, eu falei, Deus, deixa eu te lembrar de um negócio assim, ó. Deus, eu quero muito ganhar uma corrente de ouro. Mas eu sempre quis, desde adolescente, vi as meninas, mas eu quero muito, Senhor. Aí outra coisa, já que tu é meu pai, eu estou precisando de um celular, mas eu quero um celular bom, tá? Eu quero assim, de 6 para cima, para baixo não. Sério? Aí outra coisa, também quero uma pulseira, mas como eu quero uma pulseira. Orei no meu aniversário, a minha corrente já chegou. De ouro, ganhei agora, em julho, está aqui. Uma pessoa chegou para mim e falou, a sua mãe nunca te deu, mas eu quero te dar, porque isso aqui era da minha mãe. E eu vejo, enxergo em você uma maternidade, e eu quero te dar. Tirou do pescoço, colocou no meu. Eu falei, obrigado, Bárbara. Só está faltando o 6 que não veio ainda, para o 7, para o 8, não sei quanto. E minha pulseira, quem sabe a gente se encontra e eu te conto. Eu estou esperando no meu pai. No meu pai. Homens que não me abusam nessas nações onde eu ando, que me abençoam, que ligam, que falam assim, eu reconheço aquilo que está na sua vida. Homens que oram por mim. Homens que sentam e ministram na minha vida. Glória a Deus. Fica de pé comigo. Gente, eu gasto 1h30 para dar cada aula dessa, que eu dei em 2. Nem sei como isso ficou, mas eu espero que você tenha entendido, em nome de Jesus. Mas agora eu preciso orar com você, porque eu sou essa pessoa que vai chegar para você hoje. E aí eu quero que você pense dentro de você, o que você vai fazer com todo o meu histórico? O que você vai fazer comigo? Não tem casa, não tem pai, não tem aonde morar, é doente. Saiu de casa só com a roupa do corpo e o pai não deixou levar nem o documento, nem a certidão de nascimento, nada. Mas eu resolvi me abrir e confessar tudo isso. Eu resolvi me expor para você. Porque assim, a partir do momento que você sair daqui, é que Deus vai agir com você. É esse tipo de gente que Ele vai te trazer. Tem gente que tem vergonha de falar que o pai era alcoólatra, que o pai abandonou, que é fruto de adultério. Não tenha. Não tenha. Se você abusou alguém, não tenha vergonha. Não tenha. Admita, deixa Deus trazer a luz, porque Deus traz tudo à luz, tudo aquilo que está encoberto. Porque a Bíblia fala lá em Provérbios 28, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você não prospera, se a sua vida não vai para frente, então deixa Deus trazer a luz. Deixa Deus entrar nessas áreas da sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha.
vergonha. Ele está restaurando a sua identidade. Ele está te chamando de filho, como Ele fez com Jesus. E o céu se abriu, e o Espírito de Deus veio como uma pomba e bradou: eis aí o meu filho amado. Deus não tem problema de declarar aquilo que nós somos. Nós que temos problema de reconhecer a sua paternidade. Tratamos Deus como um camarada religioso, como um Deus que pune, como um Deus que fere, mas não é verdade. Se Ele permitiu algumas coisas na sua vida, é para o nome dEle ser glorificado. Porque Estevão morreu, mas Ele vai chegar e vai ressuscitá-lo. Talvez você está morto e Deus vai te ressuscitar. Talvez Deus te trouxe para aprender, mas Deus também vai te colocar num lugar para ajudar pessoas com autoridade. Talvez você tenha que fazer um caminho de volta. Talvez você tenha que fechar uma brecha da sua vida. Talvez não está concluído. Deus precisa mostrar mais alguém que você vai ter que voltar lá. Talvez o seu pai se espraguejou, te xingou, disse que você ia ser prostituta, falou tantas coisas. Não importa. Deus transforma tudo que é maldição em bênção. Quando eu entro num lugar de arrependimento, aleluia. E eu quero orar nesses 5 minutos que eu tenho com você. E eu quero que você saia do seu lugar e venha ser curado dessas áreas, do abuso, de todo tipo. Não precisa ser só o sexual. Se você entende que você precisa sair desse lugar, lembrando que eu sou você. O meu histórico não é diferente. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, ninguém, porque Ele não te condena, Ele não te julga. Fala: Deus, mas eu não quero mais estar nesse lugar. Vá procurar essa pessoa que você abusou. O melhor remédio. Ah, pastora, você pode estar fazendo essa pergunta. Eu tenho que falar com o meu abusador? Depende. Se ele for seu parente, não tem como. Se ele for seu vizinho, libera, perdoa. Mas se foi um abuso incestuoso, o que eu vou dizer para você? Vai lá e fala: eu quero te liberar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Todo passado curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Talvez você foi um abusador espiritual. Você como líder, você castrou, abusou pessoas, fez elas ser seus filhos espirituais. Talvez você precisa se arrepender nessa tarde. Talvez você precisa se arrepender por ter ferido tantas pessoas, por ter abusado espiritualmente, por ter usado essas pessoas. Deixa Deus trazer a luz. Aqui Deus trabalha para trazer as coisas à luz. Quantas pessoas que trabalharam comigo dentro da igreja que eu abusei espiritualmente? Quantas? Achando que elas tinham que trabalhar para mim. Talvez Deus quer gerar isso em você nessa tarde. Deixa Deus trazer cura. Deixa Deus ir mostrando. Fala: Deus, eu me coloco. Eu sou você hoje. Eu estou aí com você. Eu não sou diferente de você nessa tarde. Aleluia. Eu sei que é difícil reconhecer tudo isso, mas libera teu pai, libera tua mãe, libera o tio, o avô, o irmão, o meio-irmão. Fala: Deus, eu aceito a sua vontade. Eu aceito a sua vontade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Talvez você rejeitou aquele homossexual que entrou na sua igreja. Talvez você rejeitou aquela prostituta e tudo que ele queria era um abraço, tudo que ela queria
aleluia, era um abraço. Talvez você zomba. Talvez você zomba. Você precisa se arrepender. Ele só precisa ser abraçado. Só precisa que você sente com ele e queira saber da sua vida. Chore, andaralama, chore, cantaralai. Oh, aleluia. Talvez é só o teu abraço que vai curar. Chega, taralama, chore, andaralai. Talvez você abusou seu filho. Talvez você tocou no seu filho quando estava dando banho nele. Deixa Deus trazer a luz. Entra nesse lugar. Deixa Deus trazer as verdades sobre a nossa vida. Eu creio que tu és a cura. Creio que talvez é do abraço de mãe. Nós estamos aqui. Talvez você precisa de um pai. Nós também estamos aqui. Mas não saia daqui. Quebre a lei do silêncio. Quebre a lei da mordaça. Tu és a vida. Entra nesse lugar. Creio que deixa Deus terminar. Talvez o seu pai foi presente, mas nunca te abraçou, nunca te beijou, nunca foi numa reunião da escola, nunca fez nada. Só representou uma figura. E você acha que Deus é aquele Deus que só dá as coisas de tempo em tempo. Ele é representativo. Entra nesse lugar nessa tarde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chore, andaralama, chore, cantaralama. Deixa Deus curar. Deixa Deus te curar nessa